Vamos voltar então para a nossa pergunta. Seriam balanços prejudiciais? Coloquei aqui a seguinte questão. Vamos imaginar uma situação hipotética no qual nós temos a possibilidade de adicionar trechos em balanço para as vigas da estrutura de concreto a seguir. Então eu tinha inicialmente a minha estrutura sem esses balanços em vermelho, seria essa situação, coloquei aqui um vão de 5 metros, e eu tenho a possibilidade de adicionar algum balanço aqui. O que o exemplo pergunta para a gente é, em termos de eficiência estrutural, seria interessante criar esse trecho em balanço? Será que iria piorar ou melhorar o comportamento da minha estrutura? Se vai melhorar, qual seria o melhor comprimento Azinho para esse meu trecho? Vamos tentar analisar então esse nosso problema. Já entendemos que, se eu for analisar o comportamento então da situação que eu não tenho os meus balanços, as minhas vigas elas vão se comportar, o esquema estático delas vai ser o de uma viga biapoiada, de maneira simplificada, desconsiderando o efeito de pórtico. Se eu for analisar o comportamento dessas vigas agora, nós vamos ter uma viga contínua que tem um vão e um balanço. O vão para as duas situações é o mesmo de 5 metros. Seria interessante adicionar esses trechos em balanço, sim ou não? Vamos analisar então essa situação. Vou fazer aqui então algumas simplificações. Além de desconsiderar o efeito de pórtico, o trabalho em conjunto da viga com os pilares, vou falar que a força ela vai ser uniformemente distribuída ao longo da minha viga. Então, a carga que está atuando aqui na laje, internamente aqui, é a mesma carga no meu balanço. Vou fazer essa minha simplificação. Vamos analisar então o que acontece com a estrutura conforme a gente adiciona o nosso trecho em balanço. Vou começar então pegando o esquema estático da minha viga. Eu tenho essa situação. Se eu tiver a minha viga simplesmente biapoiada, eu tenho isso com o nosso vão de 5 metros. A gente já sabe como uma viga biapoiada, vou considerar aqui então a força uniformemente distribuída. A gente já sabe como que ela se comporta. Uma força P. Então, considerando constante ao longo da minha viga, isso vale para as duas situações. Aqui também, uma força P uniformemente distribuída. Para a gente saber o resultado em termos de eficiência estrutural, a gente tem que saber como que ela está se comportando antes e depois, conforme eu aumento o meu balanço. Saber como uma estrutura se comporta, basicamente é conhecer os esforços e a deformação. Vamos começar analisando como ficaria o diagrama de momento vetor da minha viga biapoiada com a força. Diagrama de momento vetor. Eu vou deixar aqui sem a unidade, Vamos fazer só um esboço aqui. Se a minha viga estiver apenas comportando biapoiada, nós já conhecemos a cara do diagrama. Então vai ser uma parábola, com cavidade para cima, tração em toda a parte de baixo da minha viga. Vai ser algo desse tipo. A gente sabe calcular o momento máximo aqui, o nosso PL ao quadrado sobre 8. Agora, o que acontece conforme eu adiciono um trecho em balanço para essa minha viga? O que acontece com o diagrama de momento vetor? A gente tem que o efeito basicamente vai ser de contrabalancear esse meu vão. Então eu vou estar criando um peso adicional em uma das laterais. Vai ser então algo desse tipo. O meu trecho em balanço ele vai se comportar então como se fosse uma viga engastada livre. Vai aparecer aqui então um momento vetor negativo, que vai puxar a parte de cima então da minha viga em cima desse meu primeiro apoio. Esse momento negativo, o efeito que ele vai causar, basicamente é de diminuir o meu momento vetor positivo, no vão da minha viga. Conforme eu vou aumentando o meu balanço, mais evidente esse efeito é.
colocar aqui mais uma linha. Aqui no caso seria um intermediário, uma situação intermediária. Se eu diminuir o balanço, eu diminuo o momento negativo e, né, aqui volta, né, um pouquinho mais perto do inicial do momento positivo. Então, uma primeira conclusão que a gente chega é, quanto ao meu momento vetor, se eu criar o meu balanço, eu estou diminuindo o meu momento vetor positivo e estou criando, né, um momento vetor negativo. Tranquilo? A gente fala que esforço não some, né? Ele só está mudando de lugar. Mais ou menos assim, né? Como aqui eu estou adicionando trecho, né? Eu estou adicionando esforço, só que ele está migrando do centro da minha viga para, né, a parte superior aqui. Isso é interessante? Ou será que isso é prejudicial? Vamos lembrar o seguinte, o usual para vigas, né, e a situação que eu vou considerar aqui, é uma viga de seção constante. Então eu estou criando aqui uma continuidade dessa viga, do meu vão, uma continuidade com a mesma seção. Quando a gente fala em seção constante, a situação mais eficiente seria se eu conseguisse distribuir de maneira uniforme ao longo de toda a minha viga os meus esforços. O efeito que eu tenho quando eu crio meu balanço é algo parecido com isso. Eu estou distribuindo os meus esforços de maneira mais homogênea. Então eu estou reduzindo e distribuindo de maneira mais homogênea. Então isso aqui é interessante sim para a gente, certo? Vamos analisar também, né, algo similar vai acontecer com a deformada dessa minha viga. Conforme eu vou adicionando os trechos, algo parecido acontece. Está aqui a deformada. Em azul seria a minha viga simplesmente, né, minha viga biapoiada. Conforme eu vou aumentando o meu vão, o próximo aqui seria o verde. Perceba que a gente reduziu a deformação no vão da minha viga. Se eu aumentar mais um pouco a reta amarela, reduzimos mais um pouco a deformação. Se eu aumentar mais um pouco o balanço, reduzimos mais ainda a minha deformação. Tranquilo? Então, quanto à deformação, também é interessante. Eu estou criando o meu trecho, né, de maneira geral. Eu estou colocando mais peso na minha estrutura, mas ainda assim ela está sendo eficiente ao momento vetor e ao esforço cortante. Desculpa, ao momento vetor e a deformada. Né? Ao esforço cortante, se a gente for analisar o que acontece, na verdade o esforço cortante aumenta. Tá? Então, em azul seria da minha viga biapoiada. Conforme eu vou aumentando o meu balanço, o esforço cortante máximo, né, que vai acontecer aqui no pilar do meio, ele vai aumentando, enquanto o esforço cortante mínimo, que seria, né, no meu pilar da extremidade, ele vai diminuindo. Tranquilo? E aí? Melhora o momento vetor, melhora a deformação, só que piora o nosso esforço cortante. Para chegar na conclusão, né, a gente tem que ir lá em estruturas de concreto armado, né, e a gente tem a seguinte situação. Para vigas usuais de concreto armado, vou escrever aqui, para vigas usuais de concreto armado, o esforço cortante não é o mais crítico. Certo? Ou seja, para vigas usuais, não vai ter tanto problema eu aumentar o esforço cortante. O mais crítico normalmente ou é o momento vetor ou é a deformação, que é o que eu melhorei. Né? Então, é sim, conseguimos chegar na conclusão de que, a princípio, é mais interessante sim eu criar esse trecho em balanço para a minha viga. Temos que responder agora qual o valor de Azinho. Quanto eu vou aumentar? Existe algum limite? Certo? Como encontrar isso? Vamos analisar aqui pelo momento vetor. Conforme eu aumento o balanço, o momento vetor negativo aumenta a intensidade. Vou colocar aqui o momento vetor negativo. O momento vetor positivo, ele reduz. Vou colocar aqui o momento vetor positivo. Né? Então, o momento positivo que traciona a parte de baixo da viga e o momento negativo que traciona a parte de cima. Qual seria uma situação ideal para eu criar o meu balancinho A? Como a gente comentou, a questão de distribuir de maneira mais homogênea. Então, a melhor situação vai
vai ser quando eu conseguir igualar em módulo esses dois momentos. Certo? É o que eu fiz aqui na sequência. Não vou entrar em muitos detalhes, mas basicamente o que eu fiz foi resolver o esquema estático da minha viga biapoiada, o esquema estático da minha viga com o trecho em balanço, em termos de reação de apoio e esforço interno. Em função de P, de A e de L, esses são os diagramas. Certo? Então, a melhor situação para o meu Azinho vai ser quando eu igualar o meu momento vetor negativo em módulo ao momento vetor positivo, que eu chamei aqui de simetria de momentos. Igualando esses dois momentos e resolvendo para A, a gente encontra A igual a 0,41L. Então, essa é a situação em que a gente iguala os nossos momentos vetores. Peguei esse valorzinho de A e substituí no meu momento máximo, que vai aparecer aqui no meio do vão. Certo? A gente chega nessa equação aqui. Se eu estiver utilizando um balanço de A igual a 0,41 do meu vão, o momento máximo vai ser 0,7 vezes o PL ao quadrado sobre 8. Lembrando que o PL ao quadrado sobre 8 seria o momento no meio do vão se eu não tivesse criado o meu balanço, então da minha viga biapoiada. Ou seja, a gente reduziu em aproximadamente 30% o momento vetor máximo no centro da minha viga, adicionando esse trecho em balanço. Certo? Substituindo o valor do A para o esforço cortante máximo, que vai acontecer aqui, né, no meu pilar intermediário aqui, a gente vai chegar que o cortante máximo vai ser meio do meu PL ao quadrado. Na verdade, aqui seria meio do PL sobre 2. Eu vou corrigir aqui. Seria meio, na verdade, 1,2, né, vezes o PL sobre 2. Tá? Veio daqui, eu acabei não puxando o valor. Ou seja, sabendo que PL sobre 2 seria o esforço cortante máximo para a minha viga biapoiada, né, nessa situação, né, que eu otimizei o meu momento vetor, o meu esforço cortante ele aumentou em 20%. Mas como a gente comentou, para situações usuais, né, isso não é crítico. Fiz uma análise similar, né, para deformação. Então, coloquei aqui a questão do meu balanço ótimo. Essa primeira situação, para otimizar o momento vetor, é o que a gente acabou de encontrar. Se eu utilizar aqui, então, se eu tenho um vão L, se eu criar um balanço de 0,41L, é uma redução ótima, né, para o meu momento vetor, e eu reduzo ele em aproximadamente 30%. Coloquei aqui uma situação em que eu também igualei as minhas deformações. Então, qual seria um comprimento do meu balanço necessário para que a deformação máxima na extremidade do meu balanço seja igual à deformação no centro, né? No vão, né? Não vai ser exatamente no centro aqui, mas a deformação máxima no meu vão. Nessa situação em que eu igualei as minhas deformações, para que isso aconteça, eu tenho que criar aqui um balanço de 0,48L, né? Sendo L o meu vão. Para essa situação, eu consegui reduzir para a situação que eu não tinha, né? Para a situação que eu não tinha o meu vão, que a minha viga estava se comportando de maneira biapoiada, eu consegui reduzir pela metade a minha deformação, né? Ilustrando o quão, né, eficiente pode ser. Tranquilo? Além de colocar aqui, né, o balanço em função do vão, eu também coloquei o vão em função do balanço. Então, duas maneiras de escrever a mesma coisa. Então, voltando, né, aqui eu coloquei, né, representei aqui também os diagramas. Para essa situação aqui, 0,41L, a gente igualou os nossos momentos. Coloquei aqui o valorzinho. Para a minha situação aqui, né, eu fui além, eu passei desse meu balanço, adicionei um pouquinho mais de balanço, a deformação iguala, só que a gente acabou, né, aumentando um pouquinho mais o momento vetor negativo em relação, né, ao positivo. Beleza? Vamos voltar então para o nosso problema, para a nossa pergunta. É interessante? Chegamos na conclusão que sim, mesmo eu adicionando peso na minha estrutura, criando algo adicional, eu estou melhorando o comportamento quanto ao momento vetor e a deformação. Qual o valorzinho de A?
Então, vai ficar entre esses dois valores, entre 0,41L e 0,48L. Então, vamos colocar aqui, entre, né, o A, né, vai ficar entre 0,41 vezes L e 0,48 vezes L. É um ponto interessante de deixarmos, né, essa minha viga. Então, sendo L 5 metros, o meu balanço entre, né, vamos calcular aqui, 5 vezes 0,41, entre 2,05 a 5 vezes 0,48 a 2,4 metros. 2,40 metros seria algo interessante da gente trabalhar. Tranquilo? Vamos além. Vamos além.